Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo o advogado Henrique Vasconcelos, e que tem muito assunto aqui. Eu deixei uma pergunta no ar. Chegamos naquele ponto em que ele fazia a análise a respeito de se houvesse um impeachment ou duas formas de impeachment, quem assumiria seria o vice Michel Temer. Mas no caso de uma cassação por abuso econômico e abuso eleitoral, e aí ele dizia assim, neste caso, Geraldo, neste caso dessas ações que correm no TSE, esse é um entendimento particular meu, em razão de que a presidente nas eleições passadas não obteve mais de 50% dos votos, 50% mais um, de que a chapa dela deveria ser cassada em sendo julgado procedente e assumir a chapa segundo colocada, que seria dos senadores Aécio Neves e Aloysio Nunes. Perfeito. No entanto, há uma comoção nacional e até entre os eleitoralistas e estudiosos de que isso seria muito perigoso e que, em razão de que não se trata de uma simples prefeitura ou de um governo do Estado, mas sim de uma presidente da nação, de que seria necessário a convocação de novas eleições para que nessas novas eleições houvesse o julgamento popular e assim tivesse a legitimidade dos votos para comando da nação. Esse é o entendimento que se tem. Tem um amigo meu, que a maioria das pessoas conhecem aqui no estado, que é o Adriano Soares, talvez o maior pensador do direito eleitoral do país hoje, um grande amigo, que defende a tese, inclusive, de que não haveria possibilidade de cassação da presidente, porque ela, além de ser chefe de governo, ela é chefe de Estado, em razão do nosso sistema presidencialista. Embora eu ouse discordar do pensamento de Adriano, como eu disse, na minha visão, o maior pensador do direito eleitoral hoje, eu acredito sim na possibilidade de cassação, não há diferenciação na legislação eleitoral, nem na Constituição Federal, e acredito que dentro dos 2 primeiros anos seria natural que o segundo colocado assumisse. Não sei se a palavra estaria correta, mas me parece até que se fosse levado em consideração esse tipo de argumento, nós estaríamos dentro de algo completamente inconstitucional, de criar um status quo para a presidente que ela não tem na Constituição. Não tem. Se tivesse, nada impediria, mas eu não enxergo Mas não há também alguma coisa na Constituição que diz que se determinado tempo não tiver sido ocorrido, aí cabem novas eleições, se não é o vice que assume em qualquer hipótese, por aí vai. No caso seria, se em 2 anos houver a cassação, faz-se nova eleição ou assume o segundo colocado. Muito bem. A depender do percentual do voto do primeiro. Muito bem. Após 2 anos, havendo a cassação, perfeito. Em caso de ela não ter os 50% dos votos, continua assumindo o segundo colocado. Ok. Mas, havendo 50% do voto, não se chama nova eleição. Haveria uma eleição indireta dentro da Câmara dos Deputados. Nós tivemos um caso relativamente há pouco tempo no estado da Paraíba, quando hoje o senador Cássio Cunha Lima era governador. Isso. E perdeu, num determinado momento ele foi cassado, a chapa inteira, e assumiu o José Maranhão, que era o segundo. Perfeito. Então, o que vale para o estado pode valer para a federação. Eu não vejo por que ser diferente. Não há muito bem. Agora, Henrique Vasconcelos, eu defendo uma tese de que gostaria de comungá-la com você, para ouvir a sua opinião, a respeito da chamada reforma política que se pretende fazer nesse país, e que eu só vejo um ponto para que essa reforma política seja real e não mais um arremedo, que seria a transformação do sistema de governo presidencialista para o sistema parlamentarista. Como é que você enxerga isso? Geraldo, eu tenho me debatido e me debruçado muito sobre essa reforma política. Eu faço parte, inclusive, de uma comissão nacional da OAB, que eu tenho minhas ressalvas, mas faço parte. Sou presidente da comissão estadual da OAB também de Direito Eleitoral e Reforma Política, e tenho sempre estado em jornais, entrevistas, tratando do tema. Não me deparei ainda e não creio ainda que seja o momento
de termos um sistema parlamentarista. Não é que eu seja contra, não é algo que esteja sendo tratado e discutido. Então a gente sempre deixa um pouco equidistante para não contaminar os estudos e os debates do sistema atual presidencialista. Quem defende isso hoje é o próprio presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, que defende que haja a construção de um sistema parlamentarista, por exemplo, e dá como exemplo o governo atual. Né? Se hoje ele fosse um gabinete, se fosse o gabinete, ou o governo continuaria, mas o próprio gabinete cairia. Então, é uma tese, outros países adotam, como a própria Inglaterra, salvo engano, a Alemanha, Itália. Então, assim, é uma tese a ser discutida. A população brasileira rejeitou isso, acho que em 92, 93. Não, rejeitou. Mas nós já tivemos. Mas já tivemos. Né, mas aquele a gente não conta. Jango, que o próprio Tancredo Neves assumiu e tal, foi um arremedo de parlamentarismo. Pouca gente sabe, mas foram 3 primeiros ministros naquela época, num tempo recorde, que foram o Tancredo Neves, o Brochado da Rocha e o Hermes Lima. Foram os 3 primeiros ministros que o Brasil teve. E foi um arremedo na tentativa de não ter o golpe militar. Exatamente. Ali chegou um pouquinho mais, isso. Mas não funcionou. Não foi. A população brasileira hoje, ela sempre está em busca do salvador da pátria, do líder. Então, ela talvez ainda não esteja preparada para eleger uma pessoa e outro tocar. Porque aqui pra gente, chefe de Estado é basicamente função protocolar. É figurativa, né? sem figurativa. dúvida. O governo é que você faz. Tudo bem. A economia, a política é dentro Mas olha, sistema. se você se basear, por exemplo, no fato de que o bom dirigente é aquele que se cerca bem, isso, não é verdade? Mas nada então, impede de um chefe de Estado poderia se cercar muito bem de um gabinete maravilhoso. Agora, não faltou a confiança desse gabinete, cai. Muda. É por isso que eu sou a favor. Então, eu não vejo uma reforma política para nós, que tem que envolver a reforma eleitoral também. Também. Ambas estão conjuminadas, mas não estão no país de hoje. Não estão. E a reforma política que a gente enxerga Qual é a que você espera nesse momento? A que a gente enxerga é um arremedo de reforma política. Perfeito. É um arremedo. Não existe reforma política. Não. Existe questões pontuais que estão sendo tratadas ao bel prazer dos próprios parlamentares. Exatamente. Eu acho que uma coisa que se tem que acabar, que é o começo de tudo, é o Instituto da Coligação. Acabando a coligação, gente começa a ter partidos políticos. Muito bem, já é alguma coisa. E acabar com esse pluripartidarismo de 33, Mas 34 a gente acaba partidos. com isso, acabando a coligação, porque eles ficam sem viabilidade. Também acho. Entendeu? Ficam nanicos mesmo. Ficam nanicos, ficam sem orçamento, sem televisão. Agora, nesse programa, eu dou uma virada assim, de 180 graus. Posso dar? Saio completamente disso e vou para o homem que é diretor da OAB. Não é isso? Fazemos parte da gestão. Muito bem. E a OAB vem aí com eleições por aí afora. Sim, perfeito. Muito bem. Qual é a sua situação? O que você defende? Como é que está? Eu defendo com unhas e dentes aquela velha história de uma OAB atuante, democrática, que possa estar sempre discutindo os assuntos que nós estamos discutindo agora. Concordo com você. Muito bem. Assim como meu escritório, e eu tenho uma questão pessoal também, eu faço parte da gestão do presidente Tiago Bonfim. Certo. Apoio, pode dizer, né? Deve, não tem nada a ver. Eu já trouxe o Tiago, já trouxe o Marcelo Brabo com o Fernando Falcão e vou trazer todos. Todos amigos. Aqui todos tá amigos. Apoio a pré-candidatura da conselheira federal Fernanda Marinella. Certo. Vejo nela uma mulher atuante, uma mulher combativa, uma mulher preparada, inteligente. Eu não tive o prazer de conhecer ainda. Vou trazer, vamos marcar um almoço com a Marinella. Podemos marcar aqui. Com o maior prazer. Vamos para você conhecer. Ela é presidente da Comissão Federal, ela é conselheira federal e presidente da Comissão Nacional do Conselho Federal da Mulher Advogada. Ela conseguiu instituir, logicamente, dentro de um trabalho de composição, os 30% para a chapa da OAB de composição de mulheres, né? É uma professora renomada a nível nacional, ela dá aula nas melhores faculdades e cursinhos de direito Brasil afora, especialista, mestre, eu não sei dizer especialmente a titulação, mas é consagrado na área do direito administrativo. Então, assim, eu vejo como uma continuidade da gestão com a possibilidade de melhorar. É uma gestão, embora
vamos dizer, ela não seja uma gestão pirotécnica, não, é como se gosta de dizer. É uma gestão pragmática, é uma gestão equilibrada, democrática e que propôs tudo e que cumpriu tudo que se propôs a fazer, principalmente em defesa das prerrogativas dos advogados. E defesa de todas as questões que foram pautadas, até com coisa rara e inédita aqui, até com representação a desembargador do Tribunal de Justiça, coisa que nunca tinha sido ocorrida aqui. Mas a propósito disso, sem dúvida alguma que a grande função da OAB tem que ser a de defender o advogado. Sim. Mas como a grande função do advogado hoje é defender os interesses da comunidade e da sociedade, me parece que essa integração, advogado na sua labuta diária e advogado defendendo as bandeiras necessárias para esse país, me parece que é uma conjuminação que dá certo. E tudo na medida certa, na medida certa, porque também não adianta você querer ser presidente da OAB só para pautar as questões da sociedade. Com certeza. Quando o primórdio e a questão primordial é defender o advogado e também defender as questões nacionais. Verdade. Tudo que for de interesse nacional e da cidadania, a OAB deve pontuar, mas não deve ser usada como trampolim para expressões políticas e de outra forma. Nenhuma instituição deve fazer isso. Nenhuma, ainda mais a OAB, que é a instituição com maior credibilidade nacional. Isso é que é o mais importante, é a credibilidade construída. E não pode ser destruída. Não pode ser destruída. Eu nem diria destruída, não pode ser esquecida. Esquecida. E é tão dura e a sociedade está tão carente de instituições que elas possam se apegar, e hoje em dia você não ter uma OAB forte ou não ter uma OAB que você confie, porque aquele dirigente se usa de subterfúgios para questões pessoais e interesses políticos, isso destrói e, como você mesmo disse, corrói e perde a confiança da instituição. Qual é o advogado que está sendo construído nas faculdades brasileiras de hoje? Não é o advogado que a sociedade precisa. Muito bem. Por quê? Por alguns fatores. A OAB, junto com o Ministério da Educação, conseguiu cessar alguns cursos, que a proliferação desses cursos estavam demasiadamente. Eu, por exemplo, quando me formei, existiam 3 cursos de Direito na faculdade, no Estado. Isso não tem tantos anos atrás. Hoje em dia, a gente pode pontuar aqui mais de 10 facilmente. Então, qualquer um pode entrar na faculdade de Direito. Ou seja, qualquer um, eu digo, e não digo isso com, vamos dizer assim, com preconceito ou algo do gênero. Não, qualquer um mesmo, aquele que não estuda, é praticamente se matricular e já está na faculdade. Então pega uma faculdade sem base, os professores desmotivados, com remuneração baixa, cursos às vezes sem estrutura, professores com níveis não tão elevados, o que diminui a capacidade de aprendizado do aluno. E dentre outros fatores. Então, isso desinteressa. Muitos alunos hoje entram na faculdade, mas sempre com o intuito de fazer concurso público. Perfeito. São levados pelos concurseiros, pelos cursinhos, e isso não forma um advogado. De jeito algum. O advogado, a sua base deve ser feita na faculdade e depois levado para a sociedade. E eu vou mais além, né? Construir a base na sociedade, depois ratificar essa base depois dos 5 anos de curso com o concurso a prova da OAB. Lógico, né? lógico. Que você vê determinadas correntes aí favoráveis a abolir a prova da OAB. Deus me livre, eu acho que todas as profissões deviam ter. Eu acho que todas deveriam ter, inclusive hoje eu estava vendo uma matéria a nível nacional, até os cursos de medicina hoje, com essa necessidade de ter uma abertura para mais médicos, e não o programa da Dilma, mas de ter mais médicos efetivamente no país, foi proliferada a abertura de cursos de medicinas e há faculdades que não têm essa estrutura para compor. Então vão sair médicos de que nível para nos atender? Só Deus sabe. Então, talvez esse curso, essa prova ao final do curso, seja também um método de estabilizar, de passar uma corrente, uma régua para os profissionais, qualificados ou não. Henrique, muito obrigado, advogado Henrique Vasconcelos, que nos deu o prazer de estar conosco hoje. Muito obrigado por ter vindo. Eu acho que tudo que você disse aqui foi profundamente positivo para os nossos telespectadores. Então, obrigado e volte sempre. Geraldo, eu que agradeço a participação, disse e repito, era uma vontade que eu tinha estar sentado aqui com você, e é um prazer estar nesse momento, e vamos repetir a dose. Com certeza. Como eu disse, vou combinar com a Fernanda para trazer aqui. Vou mais além. Os meus amigos e as pessoas que passam por esse programa sabem de uma coisa: eu não preciso convidar.
Lógico. Basta chegar e dizer, olha, eu estou precisando e quero falar de tal assunto. Os espaços estão abertos. Isso é muito importante, okay? Geraldo. De pessoas como você e seu programa só fazem engrandecer a imprensa local. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a Deise também, viu, Deise? Por mais essa, lhe devo essa. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, cheio de energia que vocês vão ver. Vocês vão ver o de amanhã, ok? Obrigado, gente. Ele mandou dizer que quer, então nossos encontros estão marcados. É ele que manda?